Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor Robson Neves, para mais uma aula, de direito. A gente vem estudando direito na concepção de sua evolução, segundo os fundamentos históricos do direito. E hoje a gente vai falar sobre a Revolução Francesa, que está na nossa... sobre o tema dos nossos estudos, constante lá na apostila de vocês, está lá dentro das codificações dos séculos XVIII, entre 18 e 19. Estará lá, então, o tema Revolução Francesa. Bom, como falamos semana passada, a gente passa, então, a introdução do estudo, da Revolução Francesa, falando que a Revolução Francesa, como a Revolução da França, foi, de fato, com vistas aos ideais, para a conquista dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Tudo isso em razão da luta do povo, em razão da conquista de direitos. Sempre falo que os direitos eles são conquistados sempre a preço de sangue, assim como toda a história do direito nos ensina. Nós vivemos isso hoje. Veja que campos sociais lutam aí pelos seus direitos para efetivar a escolha popular daquele que o povo escolheu para comandar a nação, ou para estar lá no poder, representando a vontade popular, nos termos do artigo, nos termos da Constituição, nos primeiros artigos, que fala sobre a soberania popular, que todo o poder emana do povo, que o exercerá, por meio de seus representantes legitimamente eleitos. Então, nós temos a ideia da luta do povo pela representatividade, e do sufrágio para a construção efetiva de uma democracia. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, Rousseau já falava a respeito. Ele emitiu um pensamento, então, à época, dizendo o seguinte, que o poder passa a comandar os homens por meio de leis que os primavam pelos princípios de generalidade e impessoalidade para garantir o que é justo e a expressão da vontade de todos. Então, veja que no lugar do rei, então, passa a lei, o rei ele é substituído pela lei, e as leis, ou seja, ninguém está acima da lei. Enquanto a época ainda do absolutismo, nós tínhamos o rei que emitia ali que comandava, que exercia o poder de uma forma absoluta, ele já não passa, ou seja, ainda que a existência dele haja ainda na sociedade, como nós vamos falar, mas ele passa a ter uma limitação do exercício do seu poder, que já não é mais absoluto. Passa então, ao longo da história, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, como um dos feitos do poder ou da Assembleia Constituinte, foi exatamente criar o parlamento, criar o poder legislativo na tripartição dos poderes, com o objetivo de limitar o poder do rei. Ou seja, o rei governava, mas quem efetivava as políticas públicas, ou seja, passava todas as vontades do rei, passava pelo crivo do poder legislativo. E é o que nós temos hoje, ou seja, hoje, no presidencialismo, é o que nós vivemos atualmente. No nosso sistema presidencialista, nós temos, então, o chefe do executivo, que é eleito popularmente, mas ele não governa sozinho, ou seja, mediante os controles que nós temos, o checks and balances, a tripartição dos poderes, nos leva ao raciocínio e à inteligência de que aqui é um poder fiscalizando o outro para que nenhum deles se usurpe de seu poder, exercendo aí um poder de forma absoluta e ilimitada. Bom, então, dentro de uma análise inicial sobre a Revolução Francesa,
Nós temos, então, o primeiro tema a ser abordado aqui é fazer uma breve análise, uma breve introdução a respeito da Assembleia Nacional e Assembleia Constituinte, né? Nós tínhamos, então, a burguesia fazendo pressão, obviamente, né? Ela tinha, dentro dessa pressão, era óbvia o intuito deles, que era exatamente enfraquecer o rei com o objetivo de governar, de fazer governo, mas em privilégio apenas daquela classe social, ou daquele campo social, que era o campo social dos burgueses. A isso nós damos o nome de aristocracia, governar para poucos, né? Então a gente vê no cenário da Revolução Francesa um desequilíbrio na sociedade. Nós tínhamos então os gerondinos, né, instalados no poder, e aí, né, dada a burguesia, ou seja, os gerondinos, sendo eles burgueses, eles então passam à frente, ou seja, eles iniciam então o processo de revolução, e eles então, lá na frente, nós vamos verificar que eles passam a adotar então uma série de medidas para beneficiar o seu próprio grupo e excluir as chamadas, né, populares, que nós sempre falamos, eles para excluir as chamadas populares dos benefícios do processo revolucionário. Como será visto adiante, a gente vai abordar cada um deles. E, além disso, nós perceberemos também que a cada um daqueles privilégios que, então, o rei, o clero e a nobreza tinha, todos eles passam a cair por terra, são destruídos por todas as medidas adotadas pela burguesia, né? Exatamente, ou seja, partindo do pensamento dos iluministas, toda essa força assim insurge com o objetivo de fazer cair por terra, então, todos esses privilégios. Então, numa primeira chamada, então, do nosso tema, passamos, então, a falar efetivamente, então, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Este documento este, né, que foi todos esses direitos, né, que ao longo da história o povo passou a conquistar, ou a dar sinais que eram esses os direitos, né, inerentes ao homem, e muitos ainda fazem uma comparação aqui. Na verdade, é quando então os direitos humanos passam a ter força de uma forma globalizada. E os direitos humanos, muitos poderiam perguntar o que é o direito humano, né? Muitos não saberiam sequer responder, né? Porque geralmente o que você ouve falar, ou quando você ouve falar em direitos humanos, esses direitos humanos sempre estão atrelados à defesa, né, daqueles indivíduos que cometeram barbaridades na sociedade. Então, de certa forma, a sociedade, como sociedade de uma forma leiga, não conseguem, não tem uma interpretação mais ampla do que é o direito humano. E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela vem exatamente para dar esse contorno, né? Porque os direitos humanos, ou o direito humano, ele é inerente a são todos aqueles direitos inerentes ao indivíduo pelo simples fato dele ser humano, né? Então, por isso que aqui nós temos uma conotação muito ampla do que são os direitos humanos. E os direitos humanos não são apenas àqueles, né, inerente àqueles que cometem barbaridades. É porque essa conotação o sentido que se dá aos direitos humanos, a praticidade e até mesmo a proteção, ela precisa, de certa forma, ser evoluída na sociedade. Ela precisa ser praticada na sociedade por aqueles que efetivamente estudam o tema e buscam dentro da sociedade a efetivar os direitos humanos. Mas os direitos humanos, eles vêm como uma decorrência do direito natural. É aquela ideia de que eu não precisaria ter, por exemplo,
na Constituição que a vida é um direito fundamental, né? Todo ser humano tem direito à vida, independentemente de ser-la positivada como um direito fundamental numa Constituição. Direito à propriedade é um outro exemplo que eu posso dar, né? É um direito que é inerente ao ser humano, independentemente de ser positivado em uma Constituição ou no ordenamento jurídico. Mas nós temos os direitos, ou seja, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Este documento, de fato, ele reconheceu o direito de todos aqueles resistirem, né, à época ainda, né, o direito de todos aqueles resistirem à tirania e à opressão. Um outro viés de proteção que os direitos, né, ou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão reconheceu, foi o direito de igualdade jurídica daquele povo, né? Ou seja, naquele contexto social havia muitas desigualdades, principalmente as jurídicas. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela vem exatamente com o objetivo de reconhecer, a partir de então, o direito à igualdade jurídica diante de todos aqueles. E o direito à propriedade e à liberdade, né? Uma vez que esses direitos passam a ser positivados em uma declaração, eles passam, então, a ter uma força jurídica social, né, de proteção social, exatamente porque a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela passa a ter um contorno globalizado. Então, a gente passa a falar, então, os resultados, né, ou seja, qual a efetividade da Declaração do Homem, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, a gente passa a falar do viés sobre a perspectiva, na verdade, da eliminação dos direitos, né, dos privilégios da nobreza, como nós falamos anteriormente, que na medida em que a história evolui ou aquela sociedade evolui, nós vamos perceber que todas as benesses, os privilégios dos reis, do clero e da nobreza, eles caem por terra, né, uma vez que os girondinos, né, a burguesia, passa, então, a adotar medidas com o objetivo, de fato, a trazer certas igualdades, mas essas igualdades, de certa forma, elas são maquiadas, né, maquiadas porque a destinação de toda a vontade da burguesia era privilegiar o seu próprio grupo. Mas, de certa forma, isso serviu para um avanço, né, no contexto do direito, né, no contexto da história do direito. Então, quanto à eliminação dos privilégios da nobreza, a gente passa, então, a falar, ou seja, um dos resultados, né, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi que os direitos senhorais que ainda permitiam a exploração dos camponeses, eles foram abolidos, né? Ou seja, lembra que eu falei, um dos resultados foi que a igualdade jurídica das pessoas, né? Esse ideal de igualdade, ele passa a permear aquela sociedade. Um outro resultado, né, da declaração foi que as propriedades das igrejas, né, ou seja, lá do clero, todas elas foram confiscadas, né? Veja a importância da pressão social, da pressão popular, enquanto evolução do direito, enquanto evolução ao que de fato é justo dentro daquela sociedade. Veja, então, que toda essa questão ela passa a ser evoluída a ponto daqueles que até então estavam no poder ou participavam da cúpula da sociedade, eles passam, então, a ser afetados, né, pela vontade popular. Eles passam a ser afetados efetivamente pela vontade popular. A isso nós damos, né, a isso o reflexo da nossa Constituição, de que todo o poder emana do povo, que o exerce, né, por meio de seus representantes legitimamente eleitos. Uma outra questão e resultado, né, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi o fim da isenção dos impostos para a nobreza. Veja que aqui você tem a nobreza trabalhando, ou seja, toda a sociedade a partir do iluminismo, né, e nesse sentido chega no ápice
quando então a Revolução Francesa acontece, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, fazem cair por terra, né, aqueles impostos que eram até então abusivos, né, cobrados pelo rei. Então a gente passa a ter aqui diversas conotações sociais, né, de avanço dos direitos sociais, dos direitos individuais, as liberdades e a fraternidade, a partir da Revolução Francesa. Um outro resultado que se deu por conta da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi que na Revolução Francesa a França passou a ser um Estado laico, né? Ou seja, com então efetivamente a separação entre Estado e Igreja, né? Aqui, lembrando sempre que a igreja a qual nós nos referimos aqui é a Igreja Católica, né? Então, na medida em que a Igreja Católica era a religião oficial do Estado, né? Todos tinham o dever, né? A obrigação de pagar o dízimo eclesiástico. E quando vem, então, né, quando acontece, então, acontece a Revolução Francesa, né, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, essa obrigação do dízimo eclesiástico cai por terra, né, isentando todo aquele povo a não mais a necessidade de pagar, né, os tributos, né, os impostos. O que eles traduziam aqui a ideia do dízimo eclesiástico era uma obrigação. Então nós poderíamos falar que praticamente era um imposto, era um tributo a ser pago, que era imposto, né, a toda aquela sociedade. Ato contínuo. Uma das realizações da Assembleia Constituinte, então, foi a Constituição. A partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, nós temos, então, os feitos da Assembleia Constituinte, e uma dessas realizações foi a positivação da Constituição de 1791. Esta Constituição, e aí sempre fazendo uma ponte, né, ao que nós sempre estudamos a respeito qual a razão das leis, né, ou qual a razão, sobretudo, da nossa Constituição, fazendo um paralelo aqui, né, eu acho que, inclusive, nas últimas aulas a gente vem falando bastante sobre o objetivo da Constituição, do positivismo, né, do constitucionalismo, aquela ideia de que a partir do momento que se conquista direito, esse direito ele é positivado, e, né, tendo em vista ser um direito positivado, na medida da positivação, né, ninguém está acima da lei. Tanto o cidadão, né, detentor do direito, como aquele em posse do poder, precisa respeitar, ou seja, ninguém em um Estado ou em uma sociedade está acima da lei, né? E aqui a gente tem o constitucionalismo sendo evoluído na medida, né, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, dos direitos humanos, sempre voltados para o homem, né? Todos esses direitos fundamentais sendo voltados para o homem, ou seja, da melhor forma possível, né? Ou seja, para pacificar a convivência social e trazer o mínimo de dignidade à pessoa humana, né? Então, nós temos um primeiro feito da Assembleia Constituinte, que é exatamente a Constituição de 1791, colocando fim, na verdade, de todo o poder do rei, né? Traduzindo os ideais da Constituição de 1791, é que o rei era rei, mas ele não governava sozinho. De fato, agora,
ele passa a ter uma limitação no poder, né? Porque então ele tem o poder legislativo, né, sempre controlando os seus atos. Temos aqui então a ideia do controle, né, do controle dos atos do rei, partindo do poder legislativo. Né? E aí a gente vai ver sobre a tripartição dos poderes, qual a razão da tripartição dos poderes. Então, nós temos a Constituição de 1791, que limita efetivamente o poder do rei. Ele passa a não mais governar, né, com poder absoluto, e sim com poder agora limitado, porque toda a sua vontade passa pelo crivo do poder legislativo. Um outro viés que nós temos a respeito dos feitos da Assembleia Constituinte, né, da Assembleia na Revolução Francesa, né? Então nós temos a Assembleia Constituinte, que é o critério censitário, né? E o que era o critério censitário? É que nenhum homem mais, ou seja, as chamadas, o critério censitário só podia votar, na verdade, né, aqueles que pudessem comprovar renda ou propriedade. E é aqui que nós temos a burguesia fazendo ser extinta, então, aquelas chamadas populares da participação da coisa pública, né, da participação das decisões políticas, enquanto a burguesia, então, passa a privilegiar somente o seu grupo, ou seja, somente o campo social, que estão incluídos os burgueses, né? E a tripartição dos poderes, né, como um outro feito do poder constituinte. Então, dentro, né, ou seja, dentro da Constituição de 1791, se estabelece a tripartição de poderes, e que quem administra, ou seja, quem passa a administrar todos os poderes são a burguesia, né? Veja que a mesma burguesia que faz pressão e faz surgir a Constituição de 1791 a partir do poder constituinte, né? Não obstante a isso, ela faz surgir, mas ao mesmo tempo ela mesma é que passa a comandar todo esse poder. Ou seja, somente os burgueses que participavam das decisões políticas. Porque todo o poder efetivamente passa a estar, então, na mão dos legisladores. Você tem um rei, toda a vontade do rei passa pelo crivo, então, do legislativo, né? E o legislativo, ou seja, a tripartição de poderes a partir desse momento, ele passa a ser comandada pelos gerondinos, né? Que eram, então, os denominados burgueses. Então, o resultado de toda essa evolução histórica a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, e a partir, sobretudo, da Constituição de 1791, que busca a imprimir direitos esses que vão alcançar muito mais os burgueses, afastando então as chamadas populares, ou seja, afastando o povo, né, nas decisões políticas, nas decisões que efetivamente traduz lá direitos sociais, os direitos da sociedade, da vontade social. Nós tínhamos então os burgueses lutando pelos direitos apenas daquele grupo, né? E a partir da Constituição de 1791, não obstante toda essa fumaça de evolução, essa fumaça ela serviu para que ao longo do tempo então se aprimorasse, né? Sobretudo os institutos que a partir da Revolução Francesa foram os institutos que foram criados, como a tripartição de poderes, a separação entre Estado e Igreja, né? Não havendo mais influência, ou seja, a isenção, ou seja, exclui-se então a obrigatoriedade, né, do pagamento dos dízimos eclesiásticos. Ou seja, nós temos então diversos institutos aqui criados a partir da Revolução Francesa, que não obstante a fumaça, né, a fumaça encubra
a verdadeira vontade, ou seja, os verdadeiros ideais dos burgueses, como Karl Marx sempre fala, né, que nós não temos que nos atentar ao discurso bonito daqueles indivíduos que têm uma boa oratória, né? O que nós temos que nos atentar é o que está por trás daquele discurso, né? Qual a razão daquele discurso, né? Aquele discurso procura alcançar o quê, né? Qual o objetivo de todo aquele discurso? E é nessa lida é que o resultado de todas essas conquistas dos burgueses que fez, então, né, que a burguesia, representada pelos girondinos, conquistou, então, o poder político, transformou a França em uma monarquia, transformou a França em uma monarquia parlamentar, né? Em uma monarquia parlamentar. Porque lembra, nós já tivemos aula de presidencialismo, parlamentarismo, né? E por que monarquia parlamentar? Não obstante haja um rei, esse rei ele está lá, mas ele não governa sozinho, né? Ou seja, tudo passa pelo crivo do parlamento. Tudo, absolutamente tudo passa pelo crivo do parlamento. Toda vontade passa pelo crivo do parlamento. Então nós temos aqui essa transformação, né? Veja que o avanço acontece, né? A gente sai de um Estado absolutista, né, na criação de um parlamento esse que, não obstante a fumaça ou seja, dos verdadeiros ideais, das vontades dos burgueses, o Instituto da Tripartição de Poderes é criado, ou seja, evolui-se ou cria-se institutos, por mais que a fumaça esteja encobrindo os verdadeiros ideais, mas ao longo do tempo, esses institutos eles passam a ser aprimorados, com o objetivo, né, de dar dignidade a todo um povo, né, que consta daquela, ou seja, que consta de um Estado, que se encontra em um Estado. Bom, um outro resultado, e esse resultado foi trágico, que foi que com a Revolução Francesa e a Constituição de 1791, as massas populares foram excluídas, né, da participação política, né, na participação da coisa pública, como nós vimos lá, né, que não obstante a ideia do critério censitário foi exatamente isso, que só podia votar então, ou seja, a igualdade, né, a fraternidade, ou seja, esses direitos jurídicos igualitários, eles são conquistados, mas ao mesmo tempo, dentro desse próprio direito conquistado, há uma exclusão do que, na minha concepção, é o principal, né, da vontade efetivamente popular. E, não obstante tenha havido a conquista, ou seja, a positivação da Constituição de 1791, o direito das massas foram excluídas, né, considerando que o critério censitário só poderia participar aqueles que comprovassem renda ou propriedade de bens, né, ou comprovar propriedades. E aí, o que acontecia? Aqueles que eram os menos privilegiados na sociedade não participavam, né, das decisões políticas. E o rei, como uma última consequência, de toda essa transformação, é que o rei teve o seu poder limitado e passou a apoiar secretamente. Na verdade, ele teve o seu poder limitado, mas, ao mesmo tempo, o rei ele passa por trás dos panos, né, ou de forma, ou seja, de forma escondida, ele passa a buscar apoiadores, até então, aqueles apoiadores do absolutismo, né, que apoiava secretamente, então ele passa a buscar, então, esses apoiadores, a aproximação desses indivíduos, com o objetivo de tentar voltar ao poder, né? Uma vez que a burguesia passa a positivar, a partir da Constituição de 1791, todo o poder, não só do rei, como falei aqui, né, em síntese do que nós falamos, todo o poder do rei, do clero
e da nobreza cai por terra exatamente por conta, né, do pensamento iluminista a partir dos burgueses, dos gerondinos, tá? Bom, outras considerações que nós precisamos abordar aqui sobre a Constituição de 1791, e muitos têm, né? E muitos têm aqui nesse ponto da aula, né? Que em 1700, muitos têm algumas dúvidas, principalmente do que era a Prússia, né? Porque isso foi vital, né? Na Constituição de 1791, os absolutistas da Prússia, e aí a gente vai explicar o que é a Prússia, foi de profunda importância para o acontecimento, né, de todos aqueles fatos, né, naquele contexto social e histórico. Então, em 1791, os governos absolutistas da Prússia e da Áustria declararam guerra à França, né, com o objetivo de acabar com a Revolução. A Revolução o chicote estava estralando, então eles declaram guerra à França, né, os governadores da Prússia e da Áustria, com o objetivo de acabar com aquela revolução. Nesse momento, os jacobinos, como nós já falamos anteriormente, né, na aula passada a respeito dos jacobinos, eles conseguiram, então, a adesão das massas para formar batalhões populares, né, e defender a França dos ataques dos inimigos. Então, os jacobinos, eles então se manifestam como apoiadores da França e aí passam a discursar, né, com o objetivo de conquistar a afeição de todos os batalhões para que, então, se colocassem à frente de batalha contra os governos absolutistas da Prússia e da Áustria, né, que tinham por objetivo e por ideal acabar com a Revolução Francesa. Foi nesse contexto em que a Marsalhesa, né, foi composta e mais tarde viria a tornar o hino nacional francês, né? Daí que surge, na verdade, o hino nacional francês. E também foi nesse contexto que os jacobinos tomaram, então, a liderança da Revolução Francesa. Era o início, na verdade, aqui, era o início porque imagina, né? Nessa revolução você tinha, então, a Revolução Francesa teve como início, né, o pensamento dos iluministas. Por trás desse pensamento, o discurso era muito bonito, que era a ideia de igualdade, de fraternidade, né, e de liberdade. Nós temos, então, os iluministas, né, plantando essas sementes nobres, né, de pensamentos nobres a toda uma sociedade. Só que, ao mesmo tempo, quem era o opositor a esse pensamento era o próprio rei. Por quê? O rei, estando no poder, ou seja, o poder ia ser tomado do rei. Ou ainda que não fosse tomado, mas ia ser totalmente limitado. Toda a vontade do rei passaria, então, pelo crivo dos jacobinos, da burguesia, né, dos gerondinos. Então você tinha, então, as resistências. E aí, então, a Áustria e os governos da Prússia, os absolutistas da Prússia, eles, então, declaram guerra à França, né, com o objetivo de estancar ou extinguir a Revolução Francesa com o apoio do rei. Né, com o apoio do rei, porque o que o rei mais queria era que a Revolução parasse, cessasse. Né? Então, é nesse momento que o início da Convenção Nacional foi a fase mais radical, né? Foi a fase mais radical e violenta, né, da Revolução Francesa. Né? E era nesse momento histórico que governava, então, o rei Luís XVI. Então, foi a fase mais violenta da Revolução que o rei Luís XVI passou. Bom, e o que era o governo, né? O que era a Prússia, né?
Eu coloquei aqui resumidamente, o governo da Prússia era um dos estados independentes que formava a Confederação Germânica. A Alemanha, como Estado nacional, centralizado, só viria a se formar em 1871. Dessa forma, para sua compreensão, podemos dizer que a Prússia era um território que fazia parte daquilo que hoje é a Alemanha, né? Então, veja, nós tínhamos praticamente a Alemanha e a Áustria que declararam guerra à França com o objetivo de acabar com a Revolução, quando então os jacobinos tomam a frente, né, em proteção ou em zelo pela Revolução, e eles passam então a discursar, fazer discursos populares, com o objetivo então de conquistar os batalhões para que eles se colocassem à frente e protegessem então o direito dos revolucionários, né, de permanecerem na Revolução. A história ela é longa, trouxe aqui para vocês os principais pontos da Revolução, somado a todo o conteúdo que nós temos, em material que nós temos disponíveis, que foi disponibilizado para vocês. E aí, eu abro agora, na verdade, para que a gente possa assentar o nosso conhecimento, eu abro para que vocês, então, me respondam. Eu vou fazer uma questão. Essa questão, então, ela deverá ser respondida e me entregue até a próxima aula. Eu coloquei aqui 30 minutos, mas 30 minutos eu vou deixar apenas para que vocês possam refletir sobre a questão. É uma questão cuja resposta é discursiva, né? E a partir da resposta discursiva, eu quero que vocês me abordem os principais pontos, né, da evolução do direito, sobretudo no ponto histórico do direito. Então, vou pedir para que vocês discorram sobre a evolução histórica do direito, fazendo menção à conquista de direitos do povo até a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui na tela, porque daí vocês podem tirar foto ou vocês tiram fotos tirar uma foto da pergunta, da questão, e vocês então refletirem melhor sobre ela. A pergunta é essa, vou deixar 30 minutos para vocês. Não vou deixar 30, eu acho que é muito. Vou deixar aqui uns 20 minutos para que vocês possam refletir sobre a questão e começar a discorrer sobre ela. E eu vou estar aqui para que vocês, então, me façam as questões, ou as perguntas, ou as dúvidas necessárias. Tá? Então, anotem aí a questão. Agora são... então, a partir de agora, vocês têm aí 30 minutos aí para fazer reflexão sobre a questão. A gente volta, encerra a aula, e na próxima aula a gente inicia a nossa aula com debatendo então esse tema, que é o tema dessa questão, tá bom? Eu vou ficar aqui no stand-by, façam aí as análises necessárias aí, e eu tô aqui para tirar a dúvida de vocês.
Bom, pessoal, eu voltei até um pouquinho antes. Bom, eu acredito que todos vocês, então, aptos aí para fazer a resposta, né, para elaborar a resposta. Considerando aí que essa resposta ela vai valer novamente, né, segundo aquela nossa tratativa, né, a resposta dessa questão ela vai valer pontuação, né, para a nota do trabalho bimestral. Então, a gente volta na próxima aula. Hoje, então, nós tentamos então, esvaziar a parte da Revolução Francesa. E aí a gente volta na próxima aula discutindo um pouco sobre essa questão, quando então a gente vai assentar efetivamente o conhecimento, quando abordarmos então os temas inerentes, ou seja, fazer uma síntese, né? Claro que objetivamente de todo o nosso, né, de tudo que a gente vem falando até agora, passando aí por alguns pontos cruciais, né, marcos de evolução do direito, né? Dada a nossa aula de fundamentos históricos do direito, a gente precisa ter chegado aqui, né, com um pensamento de evolução do direito sob a perspectiva desde a época do homem das cavernas, do homem das cavernas, né, que é o que eu sempre falo, o homem sempre buscou meios de estabelecer a pacificação social, meios de convivência pacífica. Então, a gente, né, em que lá, a época ainda do homem das cavernas, né, quando nós falamos, logo no início das nossas aulas, em que ali a regra era a lei dos mais fortes, né? Então, a regra era a lei dos mais fortes, quem era mais forte comandava, quem era mais fraco obedecia, né? Evolui-se o homem, então, descobre a roda, descobre o fogo, a agricultura. Então, a lei dos mais fortes passa a perder espaço para, né, mas ao mesmo tempo não deixa de ser importante. Então, aquela sociedade, aquela comunidade passa não só a buscar o homem mais forte, mas também o homem mais inteligente, porque a necessidade de se estabelecer regras que pacificassem aquela sociedade na medida da sua evolução era de profunda importância, né? Então, a história avança, chegamos no absolutismo do rei, depois nós vamos então até Roma, quando se estabelece o Senado. Aí o Senado passa a limitar o poder do rei, e aí a gente, né, faz essas nuances, ou seja, a gente vai para alguns estados, falando de alguns estados, sempre com o intuito de demonstrar a evolução histórica do direito. Tá? Então, eu vou terminar por aqui, né? Eu finalizo aqui a nossa aula de hoje, e na próxima aula né, não se esqueçam, me enviem a resposta, né, discursiva, abordando esses pontos, mais ou menos nessa perspectiva que eu passei para vocês, de alguns pontos cruciais, né, para a evolução do direito, e aí a gente abre a aula semana que vem, fazendo a discussão do tema dessa questão. Tá bom, pessoal? Forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.